volta a pressionar por anistia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes e informações de um assunto que parecia já meio que morto, mas a partir da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no fim de semana, a gente tem esse assunto sendo reavivado. Vamos acionar aqui os nossos comentaristas, Túlio Nassa e também Roberto Mota, para que a gente possa falar um pouco a respeito desse tema. O Túlio, logo após a prisão já começou a surgir a informação de que poderia ser reavivado esse assunto, a anistia, que isso poderia ser levado à votação novamente. E como eu comentava aqui, parecia um tema meio que já morto, meio nas calendas, mas será reavivado aparentemente nessa semana. Tem chance de ir para frente, Túlio? Pois é, Nonato, não era um tema morto, não. Era um tema apenas que estava ali esperando quietinho o seu momento de voltar à tona. E o seu momento de voltar à tona era exatamente após a condenação definitiva, após o trânsito em julgado do processo contra Jair Bolsonaro. Essa situação foi antecipada agora em razão dessa nova prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Mas o óbvio, ululante e não lulante, é que o jogo, o tabuleiro já está traçado, Nonato. Esse tabuleiro diz o seguinte: o centro político do país se uniu com a direita e o centro político do país precisa do apoio de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, em troca do seu apoio, está evidentemente negociando o PL da anistia. Por essas e por outras, o PL da anistia deve avançar. Aliás, já foi até decretada o seu regime de urgência. Portanto, a questão é saber qual é essa dosimetria. Vamos aguardar os próximos passos. A minha bola de cristal diz que em dezembro esse PL da anistia sai, Nonato. Mota, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro enfraquece ou fortalece as discussões em torno do PL da anistia? Túlio trouxe aí que até dezembro o projeto sai. Eu acho que nem uma coisa nem outra. O que fortalece essa ideia é o fato de que o Brasil não pode continuar do jeito que está. Um país não pode progredir se uma parte da prática política for criminalizada. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Depois de décadas, o Brasil vê de novo políticos parlamentares sendo caçados, processados, exilados, presos. Essa é uma situação absolutamente insustentável. Mais cedo ou mais tarde, o Congresso Nacional vai entender quais são as consequências últimas desse processo. O remédio que o Brasil sempre adotou para situações como essa é a anistia. Eu não vejo como outra saída será possível agora. A gente segue aqui com os nossos comentaristas, isso porque saiu também, o Túlio, o voto do ministro Alexandre de Moraes, e é pela manutenção da prisão de Jair Bolsonaro, prisão preventiva, como está ocorrendo neste momento. Então, o primeiro voto nessa apreciação que é feita nessa segunda-feira, até o final da noite é possível que isso seja apreciado, mas o primeiro voto do Alexandre de Moraes por manutenção da prisão do Bolsonaro. Imagino que não chegue a surpreender, né, Túlio, à medida em que foi ele mesmo que determinou essa prisão, né? Exato, Nonato, é o que a gente estava prevendo aqui. Não há um fato novo que permitisse que Alexandre de Moraes voltasse atrás. Se ele fizesse isso, ele seria incoerente com a lógica dele. Muito embora nós discordemos, porque o fato, isoladamente, de Jair Bolsonaro ter tentado violar ali a tornozeleira eletrônica, evidentemente que levaria ele a uma prisão preventiva. Mas a questão não é esse fato isolado, a questão é que o contexto da prisão preventiva dele é equivocado, porque essa prisão preventiva está pautada, lembremos, naquele processo de coação contra o Supremo Tribunal Federal, que envolve Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro sequer foi denunciado ali pela Procuradoria-Geral da República. Então, não se subsistia essa prisão preventiva dele pela sua origem, e não pela violação à tornozeleira eletrônica. Mas, na lógica de Moraes, essa questão já é favas contadas, Nonato. Mota, nenhuma surpresa em relação ao voto de Moraes e manter Bolsonaro na prisão preventiva, e agora a defesa pede a prisão domiciliar de volta. Uma prisão domiciliar que, aliás, nunca deveria ter acontecido, como o Túlio lembra muito bem. Há certas coisas que são tão bizarras que me impressiona às vezes como a gente esquece delas. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi decretada num contexto de um outro processo no qual ele acabou não sendo denunciado. Outras pessoas foram denunciadas, mas a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi mantida a si mesmo.
É como se o Estado brasileiro dissesse: olha, eu quero prender Bolsonaro de qualquer jeito, ele vai ficar preso e quem não gostar disso, problema de vocês. E aí a gente fica discutindo esses detalhes, o voto daqui, o voto de lá, o prazo de 2 dias, quando o final desse enredo já é conhecido de todo mundo. É preciso tirar Jair Bolsonaro de qualquer jeito do jogo político.